Graças e paz, amados, passando aqui mais uma vez para gravar nossa mensagem de domingo, às 15 horas ali no YouTube e às 16 horas no Facebook e no Instagram. Nós queremos dar continuidade, amados, à série de mensagens que estamos trazendo a respeito do tema Para que você foi salvo? E o tema de hoje está bastante intrigante, porque vai nos falar sobre os milagres de Jesus. Antes de dar prosseguimento à ministração, gostaria de ter um tempo de oração, pedindo a bênção, a direção, a orientação de Deus e do seu Espírito Santo para o tema desta ministração. Ó Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me concede de pregar a tua palavra para o teu povo. Eu sei que é uma dedicação extraordinária que o Senhor tem para comigo, mas eu sei, Pai, que de mim mesmo, no natural, eu não tenho nada para oferecer. Porém, o Espírito Santo do Senhor habita em mim. E isto faz toda uma diferença. Para tanto, eu quero declarar a minha total dependência do Espírito Santo, pedindo ao Senhor, por favor, me unja, me capacite para que aquilo que eu vou comunicar nesse momento seja algo poderoso, seja algo expressivo, seja algo que venha do coração de Deus para o coração do teu povo. Também, Senhor, nós te pedimos que o Senhor conceda aos nossos ouvintes espírito de revelação e espírito de sabedoria no pleno entendimento da tua palavra, para que ela não seja apenas uma palavra letra morta, mas que seja uma palavra rema, que tenha um avivamento do Espírito Santo e que cada uma das pessoas que vão ouvir esta mensagem, elas sejam poderosamente impactadas pelo poder de Deus, para que a palavra cumpra o fim de que ela se propõe, realizar sinais, prodígios e maravilha no meio do povo de Deus. Desde já, meu Pai, eu quero dar a Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. E o fazemos, Pai, em nome de Jesus. O tema desta semana é que você e eu fomos salvos para fazermos os milagres que Jesus fez e ainda maiores. Amados, sabemos que esse tema ele é extremamente complexo, difícil de entendimento. Por quê? Porque muita gente nem crê que há milagres. Outros acham que os milagres foram para o tempo dos apóstolos, foram para a era da igreja primitiva, que hoje não tem mais necessidade de milagres. Eu quero declarar que essas são posições completamente contrárias às Escrituras, e eu vou te provar isso hoje, lendo o texto, lendo versículos que vai nos capacitar, nos habilitar a verdadeiramente fazer os milagres que Cristo fez e ainda outros maiores que Cristo não fez. É complicado, mas eu vou demonstrar isso pelas Escrituras. E o tema de hoje é o seguinte: Evangelho de João, capítulo 14, verso 12, nos diz o seguinte: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou junto do Pai. Amado, que palavra poderosa, né? Eu fico muito feliz por ser uma pessoa usada por Deus na área de milagres, de cura, de sinais e prodígios, porque eu creio na palavra, eu creio no autor da salvação, eu creio no Espírito Santo, eu creio em Jesus. Então, para mim, tudo isso aqui é muito fácil, porque não sou eu que faço, mas é o Senhor que faz. Então, quando o Senhor usa a minha vida para fazer algo, não sou eu que estou fazendo, mas o Senhor que está me usando. Então, se eu e você, como filhos de Deus, não tivermos essa fé, essa crença, essa realidade, então nós vamos estar ocupando inutilmente aqui a terra no tempo que o Senhor nos colocou para pregar o Evangelho e para testemunhar das maravilhas que Ele fez através das Escrituras. Então veja bem, Jesus fez muitos milagres? Ah, bastante. Que maravilha, né? Mas e que tal você entender
que esses mesmos milagres que Jesus fez, você também pode fazer hoje. Deixa eu dizer uma coisa importante para você, querido. Quando Jesus viveu aqui na terra como um homem, realizando o seu ministério lá na Galiléia, em Jerusalém, ele abriu mão das suas prerrogativas divinas. Então Jesus, naquele momento, ele era um homem comum, igual a você e igual a mim. Agora, a diferença é que sobre a vida de Jesus havia o mover, a ação do Espírito Santo, que era quem realizava as obras de Jesus. E hoje, meu querido, minha querida, eu e você também temos a presença do Espírito Santo em nós, e ele poderá nos capacitar, nos usar para fazer as mesmas obras que Jesus fez e mais. Nós vamos fazer ainda as obras maiores. Essa é uma inquietação, essa é uma dificuldade que as pessoas têm para entender. Veja, Jesus ressuscitou Lázaro, sim, depois de 4 dias de morto, mas o que é que aconteceu com Lázaro depois? Morreu. Então, quando eu e você, meu irmão, ganhamos uma vida para o Senhor Jesus, essa vida não vai morrer nunca. Esse milagre vai permanecer para a eternidade. Por quê? Porque Jesus precisou morrer para nos dar hoje o poder e a autoridade de realizarmos essa grande obra, que é a conversão das pessoas. Então, quando eu e você hoje realizamos a conversão de uma pessoa, nós estamos realizando uma obra maior do que as que Jesus fez. Por quê? Porque para que eu e você pudéssemos fazer essa obra hoje, Jesus teve que morrer, tá? E essa obra de salvação, ela é eterna, ela não morre. Então é um milagre que eu faço, que você faz, que vai vigorar por toda a eternidade. Então, não se assuste quando a Bíblia afirma que eu e você podemos fazer obras iguais a de Jesus e ainda maiores. São essas, porque em termos de obras, Jesus fez muitas obras grandiosas. Não há parâmetro para a gente poder comparar. Então, mas essa obra de ganhar uma vida para Jesus, ela é eterna. Então, é uma obra gloriosa, é uma obra maior do que aquelas que Jesus fez no campo natural. Agora, muita gente fala assim, não, pastor, vocês pentecostais são exagerados, essa questão dos milagres realmente existiu, mas foi só para os tempos de Jesus. Santa ignorância, Batman. A Bíblia diz, presta atenção, meu amado, eu não quero ser grosseiro com você, mas eu quero ser rigoroso, eu quero ser firme nas minhas afirmações. A Bíblia diz em Hebreus 13:8, preste bem atenção, que Jesus Cristo de Nazaré, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, todos os milagres que Jesus fez, ele vai fazer de novo agora, no presente. E mais, ainda fará no futuro, porque as coisas ainda não se concretizaram. Então, não vem com esse papo que os milagres para a era apostólica, porque isso é um equívoco teológico. Os milagres são para esses dias. Logo em seguida eu vou te explicar o porquê dessa afirmação. Então veja bem, eu e você somos filhos do Rei, somos de Jesus. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo, que é o maior poder da humanidade, do planeta, habita em você e em mim. Então é simplesmente uma questão de você alcançar o entendimento e deixar Jesus trabalhar na sua vida. Deixar o Espírito Santo lhe usar para curar pessoas, para realizar milagres, prodígios, maravilha, como acontecia no tempo dos apóstolos, nós vamos ver logo em seguida. Então veja bem, quando Jesus está dizendo que obras maiores eu e você vamos fazer, ele tem uma razão de ser. E aí veja bem, Jesus ministrando para os seus discípulos, em João 4,48, ele disse o seguinte: na verdade, se as pessoas não virem os sinais e as maravilhas que podemos fazer hoje, de maneira alguma crereis. Então veja só, os milagres estão ligados a
o despertar da fé, a provocação da crença em Jesus. A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré, sua cidade natal. Mas por quê? Porque ali as pessoas não criam em Jesus. Então veja bem, Deus não vai fazer milagres por aí, torto à direito, de graça. Não. Os milagres têm um propósito. Eu, por exemplo, como cristão, eu não preciso ver milagre para crer, porque eu já vi muita coisa e eu creio no nome, na palavra, na pessoa de Jesus Cristo. Porém, aquela pessoa que ainda não é um cristão, que não tem experiência com Deus, que não teve nenhuma revelação do céu, não vai entender o poder sobrenatural de Jesus se não for através dos milagres, querido. Abra seu coração, abra sua mente, abra seu entendimento para essa verdade. Nós vamos fazer milagres em nome de Jesus, não é para aparecer, não é para mostrar que você é poderoso, não é para mostrar isso ou para aquilo. Não. Os milagres têm um propósito: converter pessoas ao reino de Deus. Veja, quando Lázaro ficou doente, mandaram avisar Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas, o Lázaro, está doente, precisamos que o Senhor vá até lá orar. Jesus ouviu essa convocação e simplesmente falou: não, essa doença do Lázaro não é para a morte, é para a glória de Deus. E ficou mais 2 dias além do tempo na cidade que ele estava. E depois de 4 dias ele voltou para visitar o Lázaro. Chegando lá, o que é que aconteceu? O Lázaro morreu. E as irmãs de Lázaro ficaram indignadas com Jesus, porque ele demorou para vir atender o pedido delas. Mas quando Jesus se encontrou com Maria e Marta, ele falou assim: eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus? Então, onde é que vocês enterraram o Lázaro? Tal lugar. Senhor, deixa quieto. Já passam 4 dias, ele já está fedendo, não tem mais condição de você fazer qualquer coisa. Jesus Cristo, mas vamos lá ser mesmo. Chegou lá, ele olhou a tumba onde Lázaro estava sepultado e ordenou para as pessoas: ó, removam a pedra, porque naquela época os túmulos não é como os de hoje. Punha-se você numa gruta, lacrava com a pedra e você ficava lá, sepultado. E aí, quando tiraram a pedra, Jesus orou e disse: Pai, graças te dou, porque tu ouves a minha palavra. Lázaro, te ordeno, sai para fora. E aquele que de 4 dias de morto, já fedendo, se levantou da tumba, mesmo com os pés amarrados e as mãos, ele saiu pulando. E Jesus falou para as pessoas: desatai-o e deixai-o ir. E aí, a Bíblia diz que muitas pessoas que estavam naquele sepultamento creram em Jesus por causa desse grande milagre que ele realizou, que foi a ressurreição de Lázaro. Então, se Jesus voltasse antes, ele iria orar, Lázaro ia ficar bom e a coisa passou por aí. Mas não, ele preferiu que Lázaro fosse morto, sepultado, passasse do prazo de uma possível ressurreição, e aí ele operou um grandíssimo milagre. E por causa desse milagre, Jesus, muitos judeus, a Bíblia relata, creram nele e foram salvos. Então, amado, eu quero que você entenda qual é o propósito que Deus tem para realizar milagre nos nossos dias. As pessoas vivem num mundo de incrédulos, de muito engano, de muita coisa. E as pessoas não vão aceitar simplesmente a palavra do Evangelho, que é uma coisa simples, que é uma coisa natural, que é uma coisa normal. Não vão acreditar. Se você faz uma oração e a pessoa é curada, a pessoa que recebeu a oração fala: ele não fez nada, ele só orou. Se ele tivesse mandado ir lá no cemitério, invadir uma tumba, arrancar lá o coração do defunto, aí eu acreditava. Então as pessoas, amados, estão buscando chifre e cabeça de cavalo. Desculpe, elas querem as coisas difíceis. Só que as coisas de Deus são muito fáceis para Deus. Claro que para nós é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, não queira requerer da parte de Deus coisas mirabolantes que possam acontecer na sua vida,
para confirmar um milagre que Deus faz. Deus, pela sua simples palavra, perdão, ele fala e tudo acontece. A Bíblia diz que os mundos vieram a existir do nada, mas o Senhor liberava a palavra. Por exemplo, haja luz, e houve luz. Haja peixes no mar, haja árvores, haja isso. Tudo ele criou pelo poder da palavra, menos o homem. Porque o homem ele sentou, manuseou um barro, fez um protótipo e aí veio se tornar alma vivente. Então veja bem, os milagres de Jesus é para hoje. O mesmo Espírito Santo que usou Jesus para fazer milagres vai usar você, vai usar a mim. Então não há dúvida deste poder operando em nós. Agora tem um detalhe. Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus. Isso está em João 11:44. Se creres, verás a glória de Deus. Mas, se você não crer, é aí que eu te digo da importância do cristão nascido de novo ser ungido pelo Espírito Santo e crer na verdade das Escrituras. Então, João 4:48, Jesus, o próprio Jesus disse, se não virdes sinais e maravilhas, de maneira alguma crereis. E quando Jesus morreu, ele subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, mas antes ele deu uma ordem, que está escrito lá em Marcos 16, 17 e 18. Estes sinais acompanharão os que crerem, sinais, maravilhas. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa, algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E a Bíblia diz que saindo dali os discípulos pregaram esta palavra. E o Senhor Jesus confirmava os milagres através das coisas que aconteciam quando aqueles discípulos realmente provocaram um rebuliço na sociedade para trazer a salvação para o ser humano. Então veja só, os milagres de Jesus têm objetivo. Para que eu e você possamos ganhar muitas vidas para Jesus, nós precisamos realizar milagres para que eles creiam. Então, que milagres são esses, pastor? É simples. Estes sinais acompanharão aos que creem. Então você tem que crer. Em meu nome expulsarão demônios. Gente, muita gente não acredita nisso. Esse negócio de demônio é coisa de pentecostal. Não. Uma das principais atividades do ministério de Jesus era expulsar demônios. Demônios que os discípulos não conseguiram expulsar. Jesus expulsou para mostrar o seu poder para a sociedade da época. O que mais? Falarão novas línguas. Muita gente acha que falar em línguas é desnecessário, que é coisa para você querer aparecer. Não é não. É bíblico, está aqui. Falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. Aqui lidando com demônios, né? E escorpiões. Se beber alguém, nada lhe fará dano. Se beber algum veneno mortal também, não lhe fará dano nenhum. Agora veja, não é beber veneno mortal para se exibir, para mostrar sua espiritualidade. Não, não. Isso é em casos extremos de você ser desafiado pela força do mal para provar sua fé em Cristo. Se você não beber daquele veneno, você vai ser fulminado. Então beba para mostrar o poder de Deus operando naquela situação. E aqui diz que nós vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Agora, aqui não diz que eles são curados imediatamente. Pode até acontecer. Isso é um milagre que acontece. Agora, o segundo ficarão, futuro. Você ora, impõe as mãos, daqui uma semana, 1 dia, 2 dias, 3 dias, a pessoa é curada. O importante é que a pessoa que recebeu o benefício da cura reconheça que isso vem de Deus, não dos homens, e tem um propósito específico, despertar a fé das pessoas no nome de Jesus.
Em Atos 2, 42 e 43, está escrito o seguinte: e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Então, que bom que hoje eu e você podemos ser usados por Deus nesta colocação de fazermos muitos sinais, prodígios e maravilhas. Por quê? Porque o mesmo poder que atuou naqueles apóstolos naquela época, atua hoje em nós através do Espírito Santo. Agora, é muito importante para que as coisas aconteçam, haja o poder da unidade. A unidade no corpo de Cristo é algo que traz grandes maravilhas no meio do povo de Deus. Vamos pegar um exemplo aqui da Torre de Babel, onde aquelas pessoas não eram crentes, não eram ainda do Senhor, mas isso aqui é um exemplo negativo que nós podemos aplicar hoje. Diz assim, ó: disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então eles tramaram um projeto de construir uma cidade e construir uma torre até o céu. Então todo mundo estava na unidade. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um. Olha um detalhe. E todos têm a mesma linguagem. Outro detalhe. Isto é apenas o começo. Outro detalhe. Agora não haverá restrições para tudo que tentarem fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem para que não entendam a linguagem do outro. Destarte o Senhor dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-lhe-se por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Então observe, enquanto o povo tinha uma só linguagem, eles conseguiam se unir em torno de um objetivo e ninguém naturalmente podia dispersar. Quando Deus percebeu esse mau intento do ser humano, desceu, confundiu as línguas, aí surgiram as diversas línguas que nós temos hoje, e as pessoas começaram a não mais se entender. Estavam construindo a torre, pedia cimento, levava água, pedia areia, levava outra coisa lá. Então, a obra cessou, porque a unidade acabou, o comprometimento diversificou, cada um foi espalhado para um canto, por isso é que chama Babel, a torre onde ali o Senhor confundiu as línguas. Então, meus amados, o poder da unidade é muito forte. Também na igreja, olha só. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis toda a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, sou informado pela casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então, uma das coisas que destrói a vida da igreja é a divisão. É quando na igreja, cada um quer puxar a brasa para sua sardinha. Nos dias de Juízes, aconteceu isso. Não havia liderança firme sobre o povo, e cada um fazia aquilo que melhor lhe agradava. Resultado, escravidão, os midianitas vinham e oprimiam o povo de Israel, porque eles não estavam obedecendo o mandamento do Senhor na questão da unidade. Então, qualquer igreja que queira crescer, se desenvolver, ela precisa ter entre si o mesmo parecer, o mesmo propósito, o mesmo objetivo, para que todos caminhem numa só direção. No momento que há divisão, no momento que há mudanças, no momento que cada um quer puxar para um lado, vai haver a derrota do reino de Deus naquele lugar. Agora, é muito simples. Está escrito lá em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, o
para que haja a operação dos milagres, é imprescindível a ação do Espírito Santo. Então, até essa data aqui, que foi um pouco antes do dia de Pentecostes, os discípulos não tinham ainda recebido o poder, mas vinha a promessa do Pai. Mas recebereis poder. Hoje nós já recebemos esse poder. Nós podemos agora utilizá-lo para a glória de Deus Pai. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amados, para que eu e você possamos ser uma testemunha autêntica, uma testemunha verdadeira do Reino de Deus, nós necessitamos imprescindivelmente da ação, do mover do Espírito Santo. Então, quando Jesus estava com os discípulos, antes dele subir às alturas, ele deu uma ordem aos discípulos: ficai em Jerusalém, esperai, até que do alto sejais revestidos de poder. Que poder é esse? Poder do Espírito Santo. Então, eles ficaram ainda cerca de 10 dias ali esperando em oração que acontecesse. Eles não sabiam que ia ficar 10 dias, mas tudo na Bíblia tem uma explicação, tem uma lógica. O dia de Pentecostes ocorre 50 dias depois da Páscoa. Então, Jesus tinha vivido a Páscoa dele ali com os discípulos e era necessário cumprir o prazo de 50 dias. E aí, naquele dia que cumpriu o prazo, eles estavam todos reunidos numa sala, ouviram um grande barulho, um som que desceu e pousou sobre cada um dos discípulos algo como língua de fogo, individual, um para cada pessoa. E a Bíblia relata que todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, meu amado, se você não é batizado com o Espírito Santo, esquece os milagres que você pode fazer. Você é apenas um cristão normal. Agora, quando o Espírito Santo vem sobre você e sobre mim, ele nos dá uma força. Você se lembra da força bruta que tinha o Sansão? A força bruta que tinha o Sansão era o Espírito Santo. No momento que o Espírito Santo se afastou de Sansão, porque ele pisou na bola, porque ele se envolveu com quem não deveria se envolver, o Espírito Santo Jesus se afastou dele. E aí o Sansão passou a ser um homem comum, como todo mundo, e foi muito avacalhado no momento que ele estava rodando ali para poder divertir o povo. Mas no último momento, Sansão pediu a Deus, como um último ato, que ele queria acabar com aquela festa. E aquela força voltou a Sansão. E ele pôde destruir as colunas daquele lugar e matou muito mais gente na sua morte do que durante outro período. Então, creia, o Espírito Santo existe, está aí para você e para mim, e é Ele quem opera os milagres do Senhor. Agora, outro detalhe interessante aqui, Romanos 1,16. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então veja, o poder de Deus se manifesta através do Evangelho. Para quê? Para salvar pessoas. Então, se você quer o poder de Deus só para exibição, não vai ter, como muita gente faz por aí, e está perdendo o bonde da história. Vamos orar. Ó Deus, que tema tão precioso falar sobre os milagres de Jesus. E eu me alegro por fazer parte dessa comunidade que crê e que é usado para fazer sinais, prodígios e maravilha. Abençoa, meu Deus, com essa palavra aqueles que nos ouvem, que nos assistem, e que eles possam ser tocados pelo próprio Espírito Santo para buscar a face do Senhor, a presença do Deus Todo-Poderoso. Abençoa, papai, os nossos ouvintes, que eles recebam nesse momento uma unção poderosa do Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. E é nesse nome que eu oro e agradeço, em nome do Senhor. Amém.